Minha noiva e os pais dela tiraram sarro da minha mãe falecida, na frente de todo mundo, durante o jantar de ensaio do casamento. Aí eu cancelei tudo ali mesmo, na hora, sem pensar duas vezes. Tenho 33 anos e, até pouco tempo, eu era noivo da Lídia. Eu achava de verdade que ia passar o resto da vida com ela. A gente se conheceu há uns 6 anos, num churrasco de amigos em comum. Ela tinha um sorriso bonito, era engraçada, e a gente se deu super bem desde o começo. Nem pensei muito quando resolvi pedir ela em casamento no ano passado. Parecia a hora certa, com a pessoa certa. Mas não era só com a Lídia que eu ia me casar. Era meio que com a família dela também. Os pais dela, Jack e Donna, são daqueles que adoram chamar atenção, falam alto, são teimosos, e sempre têm uma opinião sobre tudo. No começo eu achei que era só o jeito deles, mas com o tempo percebi que eles acham que têm direito a tudo, e isso aparecia em tudo que faziam. Antes de contar o que rolou de verdade, deixa eu falar da minha mãe. O nome dela era Patrícia. Sem dúvida, foi a melhor pessoa que eu já conheci. Ela faleceu faz 2 anos, depois de lutar contra o câncer por 3 anos muito difíceis. Mesmo doente, ela sempre pensava nos outros antes de pensar nela. Me ensinou muita coisa sobre ser gentil, generoso, e sobre lutar pelo que é certo. Minha mãe era meu porto seguro, mas não só para mim, muita gente via ela assim. Ela sempre ajudava quem precisava, sem ficar cobrando nada depois. Fazia tudo com o coração, na maior humildade. E ela ajudou muito a família da Lídia. Jack e Donna deviam muito a ela, mas hoje em dia nem parece, pelo jeito que falam. Quando apresentei a Lídia para minha mãe, tudo parecia bem. Minha mãe gostou dela e me falou isso. Lídia também foi educada, mas, depois que o namoro ficou mais sério, percebi que as duas não se davam tão bem assim. Não teve briga nem nada, só uns comentários da Lídia, tipo dizendo que minha mãe se metia demais ou queria ajudar mais do que devia. Isso me incomodava, mas pensei que fosse só porque ela ainda estava se acostumando com a ideia de entrar numa nova família. A verdade é que minha mãe fez muito por essa família. Anos atrás, quando o restaurante deles quase faliu, foi minha mãe que ajudou. Ela foi fiadora no empréstimo, coisa que ninguém mais quis fazer. Também ajudou a organizar as contas e fazer um plano para o restaurante dar certo de novo. E deu certo. Eles conseguiram salvar o negócio e seguir em frente. E não parou aí. Quando o forno do restaurante quebrou e eles não tinham dinheiro para comprar outro, minha mãe pagou tudo do próprio bolso. Ela podia ter usado esse dinheiro para cuidar da própria saúde, mas preferiu ajudar. Ela nunca pediu nada em troca. E ainda teve o irmão da Lídia, o Ryan. Ele estava quase formando na faculdade, mas não tinha grana para pagar o último semestre. Minha mãe pagou para ele não precisar largar tudo. Ela disse que educação é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Isso foi o que minha mãe disse quando ajudou o irmão da Lídia a terminar a faculdade. Mas ela não deu só dinheiro, ela deu tempo, atenção e energia. Passou horas ajudando a família da Lídia com tudo, desde dar dicas sobre finanças até cuidar dos filhos do Ryan, para ele poder estudar tranquilo. E olha, nem o Jack, nem a Donna, nem o Ryan agradeceram direito. Claro, disseram um obrigado por educação, mas nunca reconheceram de verdade tudo que ela fez por eles. Só que minha mãe não ligava para isso. Ela não fazia nada esperando elogio. Ela só queria ajudar quem precisava. Quando minha mãe morreu, eu fiquei destruído. Ela era tudo para mim. Foi como se uma parte de mim tivesse ido embora para sempre. Naquele momento difícil, Lídia estava do meu lado, ou pelo menos era o que eu achava. Hoje eu vejo que o apoio dela era mais o básico do básico. Ela falava coisas como: você tem que seguir em frente. Sua mãe não ia querer te ver assim. Pode até ser verdade, mas na hora não parecia consolo, parecia frieza. Conforme o casamento ia chegando, comecei a perceber mais e mais sinais estranhos. Lídia evitava qualquer assunto sobre minha mãe quando a gente falava da cerimônia. Por exemplo, eu queria fazer uma homenagem simples para minha mãe nos votos. E Lídia só respondeu: mas isso não vai deixar o pessoal triste? Casamento é para ser feliz, né? Fiquei chateado, mas deixei pra lá porque não queria brigar. Só que essas coisinhas foram se acumulando. E aí começaram os comentários do Jack e da Donna. Eles me tratavam como se eu fosse menor, como se Lídia estivesse fazendo um favor em casar comigo. Jack chegou a brincar dizendo que a vida da Lídia ia melhorar porque ela estava se casando com alguém de origem mais simples. A Donna vivia falando coisas como: a gente faz sacrifícios por amor, como se eu fosse esse sacrifício. Doeu, mas eu fiquei quieto.
só para não criar confusão. Hoje eu queria ter falado, talvez eu tivesse evitado tanta dor, mas na época, eu ficava me dizendo que, depois do casamento, tudo ia se acalmar e melhorar. Mal sabia eu o quanto eu estava enganado. Aí, um mês antes do casamento, as coisas desandaram de vez. Como eu disse, os pais da Lídia, Jack e Donna, se ofereceram para organizar o jantar de ensaio num restaurante chique que eles conheciam. Achei que fosse um gesto legal. Pensei, talvez eles estejam querendo compensar as alfinetadas e os momentos estranhos. Cheguei até a pensar que era o jeito deles de mostrar classe. Mas deixa eu explicar direito. Eles não só organizaram o jantar, fizeram questão de lembrar todo mundo, o tempo todo, o quanto estavam sendo generosos. A dona vivia dizendo, nos esforçamos tanto para esse jantar ser perfeito. Vai ser o assunto da noite. E o Jack sempre arrumava um jeito de contar que o restaurante era um dos melhores da cidade. E como a gente teve sorte de conseguir um lugar lá por causa deles. Aquilo começou a parecer mais sobre o ego deles do que sobre o casamento em si. Mesmo assim, eu só queria que o casamento desse certo. Então deixei eles cuidarem do jantar. Grande erro. Quanto mais a data chegava, mais eles mostravam quem realmente eram. Toda conversa com eles virava alguma provocação ou piadinha venenosa. Por exemplo, quando fui confirmar a lista de convidados, a dona revirou os olhos e soltou. A gente cuida disso. Michael, você não precisa se preocupar com os detalhes. Só aparece e aproveita. Era uma frase simples, mas me incomodava muito. Tipo, esse jantar não era nosso? Lídia e eu não devíamos escolher quem ia? Aí veio o menu. A dona ficou toda animada falando que eles estavam preparando uma noite super chique. Ela dizia, pedimos pro chefe fazer algo bem especial, bem diferente do que você comeria em casa, né, Michael? Essa última parte era a piadinha favorita dela, sempre dando aquela alfinetada no fato de que eu não vinha do mesmo nível que eles. Eu cresci numa cidadezinha simples, de gente trabalhadora, e eles nunca me deixaram esquecer isso. Tentei não ligar. Ficava repetindo pra mim mesmo, é só uma noite. Sorria, finge costume e segue em frente. Mas até a Lídia começou a agir estranho. Ela sempre foi do tipo que concorda com tudo que os pais dizem. Mas, nas semanas antes do jantar, isso ficou ainda mais forte. Sempre que eu falava alguma ideia ou mostrava alguma preocupação, ela cortava e dizia, ai, Michael, você tá pensando demais. Meus pais sabem o que estão fazendo. O problema é que não era só sobre o jantar. Era o jeito que eles me faziam sentir um estranho dentro do meu próprio relacionamento. Como se eu devesse agradecer por estar ali. Como se a Lídia estivesse me fazendo um favor por casar comigo. E ela nunca me defendeu. Na verdade, ela até ria junto ou me ignorava quando eu tentava conversar sobre isso. Uma semana antes do jantar, aconteceu algo que devia ter sido um alerta enorme para mim. Lídia e eu fomos na casa dos pais dela para acertar uns últimos detalhes do casamento. A dona estava a 1000 por hora, organizando tudo como se estivesse planejando um evento de gala. Teve uma hora que eu sugeri mudar a decoração das mesas para algo mais simples, do jeitinho que minha mãe teria gostado. A dona nem levantou os olhos, só falou, a Patrícia tinha um gosto diferente, né? Mas hoje é o dia da Lídia, vamos manter moderno, tá? Eu congelei. Foi uma cutucada bem sutil, mas me doeu fundo. E Lídia nem piscou, continuou olhando o celular, como se nada tivesse acontecido. Eu queria responder na hora, mas fiquei quieto para não causar briga. Engoli meu orgulho mais uma vez. Hoje, olhando para trás, me arrependo. Cada comentário, cada desdém foi se acumulando. E eu deixei, achando que estava evitando confusão. Queria manter a paz. Chegou o dia do jantar de ensaio. E eu já senti o clima pesado logo cedo. Lídia e eu fomos juntos de carro pro restaurante. Tentei puxar papo no caminho para aliviar o clima, mas ela tava no celular o tempo todo e mal respondia. Perguntei se ela tava animada, e ela só deu de ombros. É só um jantar. Michael, não se estressa. Quando chegamos, Jack e Donna já estavam lá, agindo como se fossem donos do lugar. Jack tava na porta, cumprimentando todo mundo como se fosse o anfitrião oficial. Donna tava mandando nos garçons, ajeitando os últimos detalhes. Parecia mais um evento de empresa do que um jantar entre família. O restaurante era super luxuoso, toalhas brancas nas mesas, lustres enormes no teto. O lugar era todo chique, daqueles que parece que gritam, olha como a gente é importante. E, pra ser sincero, isso só me fez me sentir ainda mais fora do lugar. Conforme as pessoas iam chegando,
Comecei a notar uma coisa estranha. Quase todo mundo era da família da Lídia. Tinha, sei lá, umas 3 ou 4 pessoas do meu lado, meu pai, minha irmã, uns amigos próximos e alguns parentes. O resto, era parente da Lídia ou amigo dos pais dela. Parecia mais um evento de negócios do que um jantar de ensaio. Puxei a Lídia de canto e perguntei, por que quase não tem ninguém da minha família aqui? Ela me olhou com aquela cara de quem já perdeu a paciência e disse, Michael, sua família é pequena. Meus pais precisavam encher a sala de algum jeito. Não é nada demais. Essa era a resposta dela para tudo. Mordi a língua e voltei a tentar socializar. Mas por dentro eu sabia, aquilo não era sobre a gente. Era sobre o Jack e a dona querendo mostrar poder. Pegaram uma noite que era para ser sobre o nosso amor e transformaram num show particular deles. Depois que todo mundo comeu, começou a parte dos discursos. Claro, o Jack foi o primeiro a se levantar. Pegou o microfone como se fosse abrir uma conferência. Não como um pai que vai falar do casamento da filha. Ele começou assim, bem-vindos, pessoal. Hoje é uma noite para celebrar a união de 2 famílias, a nossa querida Lídia e, claro, o Michael. Falou meu nome como se fosse algo que incomodava ele. Eu fiquei ali, tentando manter a calma, mas cada palavra dele parecia uma indireta. Ele falou do orgulho que tinha da Lídia, de como ela sempre foi brilhante, decidida, uma estrela na família. E agora, segundo ele, ela ia se casar com alguém que ia manter ela com os pés no chão. Ele deu um sorrisinho irônico e algumas pessoas até riram. Eu fiquei olhando, tentando entender se ele realmente tinha dito aquilo. Aí ele começou a contar histórias da Lídia quando era criança, de como ela sempre foi determinada e como os pais foram essenciais para ela seguir o caminho certo. Teve uma hora que ele soltou. Sempre ensinamos a Lídia a mirar alto. Mesmo que o Michael não fosse bem o que imaginávamos no começo. E parou, deixou no ar, como se fosse engraçado. Vi meu pai e minha irmã se encarando com cara de poucos amigos do outro lado da mesa. Depois foi a vez da dona. Ela andou até o microfone como se estivesse indo receber um troféu. No começo, até falou bonito, disse que amava muito a Lídia, que estava super feliz com o casamento, mas logo começou a alfinetar. Disse que Lídia era a filha perfeita e que merecia o melhor. E aí soltou que, ainda bem, ela era paciente, porque já tinha ensinado bastante coisa pro Michael. Quase engasguei com a água. Me ensinar o quê? A aguentar calado enquanto os pais dela me rebaixavam o tempo todo? E aí veio a pior parte. Ela olhou pra mim e falou, estamos muito felizes em te receber na família. Michael, vai ser ótimo ter alguém que não liga de sujar as mãos, né? Ela riu, e alguns parentes riram junto. Olhei pra Lídia, esperando que ela falasse alguma coisa, qualquer coisa, mas não, ela estava sorrindo também, como se aquilo fosse normal. E quando achei que não podia piorar, o Jack voltou pro microfone, brindou com a taça e falou, só mais uma coisinha antes da gente encerrar. Quero agradecer alguém que já não está mais aqui, mas que teve um papel importante na vida do Michael, a mãe dele, Patrícia. Por um segundo, achei que ele ia ser gentil, mas não, ele continuou. A Patrícia era a única, sempre gostava de se meter em tudo, né? Sempre tinha uma opinião sobre como as coisas deviam ser. Ele riu, e a dona entrou na conversa. Ela sempre teve opinião para tudo. Lembra como ela fazia questão de ajudar a gente? Mesmo quando ninguém pedia, eu não acreditava no que estava ouvindo. Eles estavam falando da minha mãe como se ela fosse uma vizinha fofoqueira. E o Jack não tinha terminado. Ele ainda falou que a Patrícia era uma mulher generosa, até demais. Segundo ele, disse isso com um sorriso e piscou, como se fosse uma piadinha interna. A sala ficou em silêncio, mas ele continuou. Vamos garantir que o espírito dela continue presente no casamento, mas esperamos que o Michael não herde esse entusiasmo em mandar nas coisas, né? Ninguém quer que ele se meta demais, certo? Pronto, aquilo me fez ferver. Senti meu rosto esquentar e fechei os punhos embaixo da mesa. Olhei para Lídia, esperando que ela falasse algo, qualquer coisa para fazer eles pararem, mas ela só riu e disse, ai, pai, para com isso. Como se fosse uma brincadeira boba, mas não era. Eles estavam fazendo piada com a memória da minha mãe, e a Lídia achou engraçado. Eu não conseguia acreditar. O pior é que o Jack e a dona ainda agiam como se estivessem sendo simpáticos. Tinha aquele sorrisinho arrogante no rosto, como se achassem que todo mundo estava achando graça também. Mas quando olhei ao redor da sala, vi que não era bem assim. Quando o Jack finalmente se sentou, o clima ficou pesado.
Dava pra cortar a tensão com uma faca. Aí começaram de novo os barulhinhos de talher, copo, aquele silêncio estranho enquanto todo mundo tentava fingir que nada aconteceu. A Lídia se inclinou pra mim e sussurrou: "Você tá bem?" Como se fosse só mais uma noite qualquer, como se estivesse perguntando se eu queria mais água. Nem olhei pra ela, só balancei a cabeça. Meu maxilar tava tão travado que achei que ia quebrar um dente. Foi aí que a dona veio até a nossa mesa. "Michael", ela disse, com voz doce, "espero que você não tenha se ofendido. O Jack e eu só queríamos trazer um pouco de leveza pra noite. É tudo brincadeira." E foi nesse momento que algo dentro de mim estalou. Eu não aguentei mais. Me levantei, e a cadeira fez um barulhão no chão. "Você tá falando sério?" perguntei, com a voz baixa, mas tremendo de raiva. Ali estava eu, em pé no meio do jantar de ensaio, a cadeira ainda meio torta atrás de mim. A sala inteira ficou em silêncio. Parecia que alguém tinha desligado o som. Todo mundo me olhava, mas eu não ligava. Meu coração batia forte, o rosto ardia, mas eu sabia que não dava mais para ficar quieto. As piadas do Jack e da dona sobre a minha mãe já tinham passado de todos os limites, mas aquele pedido de desculpa falso da dona foi a gota d'água. "Você tá falando sério?" repeti, olhando direto nos olhos dela. Ela congelou por um segundo. Claramente não esperava que eu fosse responder. O Jack levantou os olhos do copo como se eu tivesse xingado ele. Lídia sussurrou do meu lado: "Michael, para." Mas eu nem liguei. "Deixa eu ver se eu entendi", falei, agora mais alto. "Você passou a noite inteira zoando minha mãe, a mulher que ajudou vocês quando ninguém mais ajudaria. E agora quer dizer que era só brincadeira, que tá tudo bem." Jack se encostou na cadeira e cruzou os braços. "Relaxa, Michael", ele disse, sorrindo como se tudo isso fosse normal. "Você tá exagerando. Foi só uma brincadeira." "Brincadeira?" retruquei. "Você chamou ela de intrometida. Disse que ela era demais. Zombou da generosidade dela como se isso fosse defeito. Onde isso é engraçado?" O clima na sala tava péssimo. Eu vi alguns primos da Lídia olhando pro prato, claramente desconfortáveis. Meu pai, por outro lado, olhava pro Jack com uma cara de poucos amigos. Minha irmã tava de braços cruzados, encarando a dona, pronta para reagir. A dona tentou rir, forçando um sorriso. "Ai, Michael, não seja tão sensível. A gente só tava contando umas histórias. Todo mundo sabe que a Patrícia gostava de mandar." Eu não acreditava no que tava ouvindo. "Mandar?" falei, mais alto. "Ela ajudou vocês. Salvou o negócio de vocês quando tava quase quebrando. Pagou o conserto do forno. Ajudou na reforma do quintal. Pagou a faculdade do filho de vocês. E é assim que vocês agradecem? Fazendo piada dela na frente de todo mundo?" Jack se ajeitou na cadeira, agora visivelmente irritado. "Chega", ele falou, tentando parecer firme. "A gente não quis ofender ninguém. Mas se você vai fazer esse drama todo, talvez você não esteja pronto para casar." Aí ficou claro o quanto ele não respeitava nem a mim nem minha mãe. Foi então que a Lídia finalmente falou, puxando minha manga. "Michael, vamos lá fora conversar, por favor?" Mas eu afastei o braço. "Não, Lídia, não agora. Não até seus pais entenderem o quão desrespeitosos eles foram." Dona soltou um suspiro bem alto, como se ela fosse a vítima de tudo. "Michael, essa era pra ser uma noite feliz. Você tá estragando tudo." "Eu tô estragando?" Minha voz tremia de raiva. "Não, dona. Você estragou tudo no momento em que decidiu falar mal da minha mãe na frente de todo mundo. E você, Lídia, ficou aí parada rindo." O rosto da Lídia ficou vermelho. "Eu não sabia que eles iam dizer tudo isso", ela respondeu, tentando se justificar. "Mas você riu", eu disse. Riu de cada piada, de cada insulto. Nem tentou parar. Dava para ouvir os sussurros crescendo pela sala. As pessoas se inclinavam umas para as outras, comentando o que estava acontecendo. Mas eu não me importava. Aquilo não era sobre eles. Era sobre defender minha mãe. Jack se levantou, claramente irritado. "Tá bom, Michael. Se você tá tão ofendido assim, então por que você não vai embora?" Ele apontou para a porta. Por um segundo, pensei em sair mesmo. Deixar eles com o jantarzinho deles. Mas aí olhei para a sala. Vi meu pai, minha irmã, meus poucos amigos. Todos tinham vindo me apoiar. Estavam me olhando, esperando ver o que eu ia fazer. E aí eu percebi, eu não podia deixar Jack e Dona escaparem dessa. Não dessa vez. "Não", disse com firmeza. "Eu não vou embora. Não até você entender o que você fez."
Jack abriu a boca para falar, mas eu continuei. Você fala da minha mãe como se ela fosse mandona e intrometida. Mas sem ela, vocês nem teriam esse restaurante, essa vida. Ela nunca fez nada disso por elogio ou para aparecer. Ela fez porque se importava. E agora você tá aí sentado destruindo a memória da minha mãe como se fosse piada. Isso não é só falta de respeito. É nojento. A sala ficou completamente em silêncio de novo. Até o Jack pareceu surpreso, sem saber o que dizer. A dona abriu a boca, mas nem conseguiu falar. Lídia ficou quieta, olhando para a mesa, com o rosto misturado entre vergonha e raiva. Por fim, Jack murmurou. Não foi isso que a gente quis dizer. Não importa o que vocês quiseram dizer, eu respondi. O que importa é como isso soou para todo mundo. Você não pode inventar uma versão da minha mãe só para fazer sua história parecer melhor. Ela merecia mais. E para ser sincero, eu também. Virei as costas, peguei meu casaco e falei. Quer que eu vá embora? Tudo bem, mas não espere que eu volte. Na hora, meu pai se levantou para me acompanhar. Minha irmã pegou a bolsa e lançou um olhar bem bravo para a dona antes de vir junto. Alguns amigos meus também se levantaram, parecendo meio perdidos, mas me apoiando. Lídia me chamou. Michael, espera. Mas eu não parei. Saí daquele restaurante de cabeça erguida, mesmo com o coração disparado. Lá fora, meu pai colocou a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa, ele disse. Sua mãe estaria orgulhosa. Assenti com a cabeça, mas por dentro não me sentia orgulhoso. Eu estava com raiva. Me sentia traído. E aí percebi uma coisa, se a Lídia não conseguiu me defender, ou defender minha mãe. Talvez ela não fosse quem eu pensava. Uma parte de mim achava que eu tinha feito certo em sair. Mas a outra parte, sentia que ainda não era o bastante. Se eu deixasse tudo daquele jeito, a Lídia e a família dela iam acabar contando a história do jeito deles. Como se eu fosse o exagerado, o dramático. Não, eu não podia deixar isso assim. Isso não era só sobre mim. Era sobre minha mãe, sobre o que ela significava e o que eu defendia. Respirei fundo e olhei para o meu pai. Eu preciso voltar lá para dentro, falei. O quê? Minha irmã soltou. Mas por quê? Você não deve nada para eles. Eu sei, respondi, olhando para ela. Mas eu não vou deixar isso pendente. Preciso deixar claro para Lídia, para os pais dela, para todo mundo que acabou. Para sempre. Meu pai hesitou um pouco, depois assentiu. Se é isso que você precisa fazer, estamos com você. Não, falei, balançando a cabeça. Isso eu preciso fazer sozinho. Minha irmã pareceu que ia protestar, mas ficou quieta. Então me virei e voltei pro restaurante. Meu estômago estava embrulhado, mas minha cabeça estava firme. Eu não ia fazer mais cena. Eu só precisava encerrar aquilo de vez. As pessoas cochichavam, algumas olhavam para a porta quando me viram voltar. Lídia ainda estava sentada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Quando me viu, se levantou. Michael, ela disse, o que você está fazendo? Ignorei a pergunta. Fui direto para a frente da sala, onde Jack e Dona ainda estavam sentados. Com aquela cara de quem acha que tá certo. Jack levantou uma sobrancelha quando me viu chegando, claramente surpreso. Dona me deu aquele mesmo sorriso falso que ela usou a noite inteira. Voltou rápido, hein? Disse Jack com sarcasmo. Nem respondi. Em vez de responder, virei e olhei para a sala toda. Com licença, pessoal, falei em voz alta para todo mundo ouvir. Na hora, os cochichos pararam. Todos os olhos estavam em mim. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme. Tenho uma coisa importante para dizer. Olhei para Lídia, que agora estava de pé perto da mesa, com as mãos apertadas uma na outra, parecendo nervosa. Eu sei que esse não é o momento nem o lugar que alguém esperava para isso. Mas depois do que aconteceu hoje, não vejo por que esperar. Respirei fundo e continuei. Esse casamento tá cancelado. A sala explodiu. Suspiros, gente murmurando, cadeiras sendo arrastadas. Todo mundo se virou para comentar. Lídia arregalou os olhos e colocou as mãos na boca. Michael não, ela sussurrou. Levantei a mão para ela parar. A sala ficou em silêncio de novo. Até os garçons pararam, paralisados nos cantos. Virei para os convidados. Isso não é só sobre hoje, é sobre a família com quem eu ia me casar. Uma família que não me respeita, não respeita minha mãe e não respeita os valores que eu aprendi a vida toda. Eu não posso e não vou passar o resto da minha vida sendo tratado desse jeito. Jack finalmente falou. Você tá cometendo um erro enorme. Garoto, disse ele.
com aquele tom arrogante. Jogar fora uma coisa boa por nada? Eu dei uma risada amarga. Nada? Você acha que desrespeitar minha mãe é nada? Acha que me tratar como se eu fosse menor é nada? Balancei a cabeça. Não, Jack. O erro seria continuar com esse casamento e me prender a uma família que não me merece. Dona parecia que ia chorar, ou talvez só estivesse com vergonha de ver o plano deles desmoronando. Michael, disse ela, com a voz tremendo, vamos conversar amanhã, com calma, agora tá tudo muito recente. Não, falei firme, a gente não vai conversar amanhã, nem nunca, já tá decidido. Olhei para Lydia uma última vez, o rosto dela estava cheio de lágrimas, ela parecia sem saber se gritava ou implorava. Então, fui até a porta, meus passos faziam eco na sala silenciosa. Quando estiquei a mão para a maçaneta, ouvi a voz dela de novo. Michael, por favor, não faz isso. Parei um segundo, olhei para trás e disse. Eu já fiz. Sair daquele restaurante foi como tirar um curativo de uma vez só. Doeu, claro, mas, no fundo, o que senti foi alívio. Acabou. O casamento, o desrespeito, aquela sensação de ser sempre o segundo plano numa família que devia me acolher, tudo ficou para trás. Na manhã seguinte, as consequências chegaram. Acordei com mais de 100 mensagens no celular. A maioria era da Lydia. Algumas do Jack e da Dona, até parentes que eu mal conhecia me mandaram mensagem. Algumas mensagens imploravam, outras eram ofensivas. As da Lydia eram cheias de desculpas. Desculpa, Michael, eu não queria te machucar. Fala comigo, por favor. As do Jack eram mais duras. Você nos envergonhou na frente de todo mundo. Vai se arrepender disso. E a Dona, claro, quis se fazer de vítima. Não acredito que você fez isso com a Lydia. Ela não merecia. Eu ignorei todas. No meio da tarde, Lydia apareceu no meu apartamento. Eu sabia que isso ia acontecer. Passei o dia me preparando, mas mesmo assim, não foi fácil. Quando abri a porta, vi que ela não tinha dormido. Os olhos vermelhos, o rosto manchado de tanto chorar. Ela ainda estava com o vestido da noite anterior, como se tivesse ido direto para casa e chorado até dormir. Michael, ela disse, com a voz trêmula, podemos conversar, por favor? Cruzei os braços e me encostei no batente da porta. O que há para falar, Lydia? Eu já fui bem claro ontem à noite. Ela se encolheu, como se eu tivesse dado um tapa nela, mas não se afastou. Eu sei que você está com raiva, e você tem todo o direito de estar, ela disse, mas a gente pode consertar isso, podemos resolver. Balancei a cabeça. Você não entende, né? Não é algo que dá para resolver assim, de qualquer jeito. Ela enxugou os olhos com as costas da mão e falou, com a voz embargada. Eu estava com medo, ok? Eu não sabia o que fazer. Medo de quê? Perguntei, a frustração saindo no tom da minha voz. Medo de chatear seus pais? Medo de fazer uma cena? Ela não respondeu. Ficou ali, chorando, enquanto eu a encarava, esperando por algo, qualquer coisa que me fizesse acreditar que ela realmente entendeu o que fez, mas nada aconteceu. Ela arregalou os olhos e deu um passo à frente. Por favor, Michael, ela sussurrou, não faz isso. A gente pode fazer dar certo. Eu vou falar com meus pais. Vou fazer com que eles se desculpem. Só não termine assim. Balancei a cabeça de novo. Não é só sobre os seus pais, Lydia. É sobre você. A noite passada me mostrou exatamente quem você é. E eu não consigo esquecer. Eu mereço algo melhor que isso. Ela me encarou por um momento. O rosto dela se contorcendo enquanto a realidade caía. Numa tarde de sábado, eu estava limpando a caixa de lembranças antigas da minha mãe. Eu guardava ela desde que ela faleceu. Dentro, tinha coisas como o colar favorito dela, um par de brincos que ela usava na igreja, e um pequeno medalhão com uma foto da minha avó. O medalhão estava na minha família há gerações, passado de mãe para filha, e minha mãe me deu ele antes de morrer. Ela me disse, um dia, você vai saber a pessoa certa para dar isso. Desde então, eu guardei o medalhão bem seguro na caixa. Não era só uma joia, era um pedaço dela, da nossa história. Mas quando abri a caixa naquele dia, o medalhão tinha sumido. No começo, achei que estava imaginando coisa. Rasguei a caixa, procurando em cada canto, mas não estava lá. Revirei as gavetas, as prateleiras, até o chão ao redor. Nada, meu coração afundou quando percebi. Alguém tinha pegado.
A única pessoa que esteve no meu apartamento recentemente, além da minha família e amigos mais próximos, era Lídia. Meu estômago virou. Eu comecei a juntar as peças. Ela veio alguns dias depois de terminarmos, para deixar o anel de noivado. Pediu para usar o banheiro antes de ir embora. Na hora, não pensei em nada disso, mas agora tudo fazia sentido. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para ela. Você pegou o medalhão da caixa de lembranças da minha mãe? Alguns minutos depois, ela respondeu. Do que você está falando? Eu não acreditei. Você sabe exatamente do que eu estou falando. O medalhão que minha mãe me deixou. Acabou. Você foi a única pessoa no meu apartamento recentemente. Você pegou? Ela demorou para responder, mas quando fez, a mensagem fez meu sangue ferver. Peguei emprestado porque eu queria guardar um pedaço dela comigo. Achei que isso ia me ajudar a me sentir mais perto de você. Emprestado? Ela pegou sem pedir, sem me avisar. Eu não acreditava na cara de pau. Liguei para ela na hora. Quando ela atendeu, parecia que estava se defendendo, como se fosse a vítima de tudo isso. Michael, não é grande coisa, ela disse. Eu ia devolver, ela disse, mas tentei cortar. Não é grande coisa, respondi, bruscamente. Esse medalhão está na minha família há gerações. Não é uma coisa qualquer que você pega porque quer. Como você pôde pensar que isso era aceitável? Eu só queria me sentir conectada a você, ela disse, com a voz trêmula, tentando parecer compreensiva. Não pensei que você fosse notar. Claro que eu ia notar, gritei. É da minha mãe, e o fato de você não ter sequer pensado em me pedir antes, só torna tudo pior. Naquele momento, ela começou a chorar, mas eu não estava nem um pouco disposto a confortá-la. Cadê? Exigi. Está na casa dos meus pais, ela admitiu, chorando. Eu não queria perder, então deixei lá para guardar em segurança. Isso foi o suficiente para me fazer perder a paciência. Você pegou algo que não era seu, algo que significa muito para mim, mais do que você jamais vai entender, e simplesmente deixou na casa dos seus pais? Você tá brincando comigo? Sinto muito, ela sussurrou. Desculpas não resolvem, eu disse, com a voz fria. Eu vou buscar agora. 1 hora depois, eu estava na casa de Jack e Donna. Minha raiva só aumentava enquanto eu estava no caminho. E quando bati na porta, eu estava pronto para explodir. Donna abriu a porta, mas o sorriso falso dela sumiu assim que viu a expressão no meu rosto. Michael, ela disse, cautelosa, o que você está fazendo aqui? Eu vim pegar o medalhão da minha mãe e respondi, direto, Lídia me disse que está aqui. O rosto de Donna ficou confuso e irritado. Lídia pegou o medalhão? Por que ela simplesmente pegaria isso? Eu interrompi. Ela pegou, respondi. Sem esperar mais. Entrei. Minutos depois, Lídia desceu as escadas segurando o medalhão. Seus olhos estavam vermelhos, e o rosto manchado de tanto chorar, mas eu não me importava. Tudo que eu vi era o medalhão balançando em seus dedos como se fosse nada. Aqui, ela disse, estendendo o medalhão para mim. Arranquei o medalhão da mão dela e olhei com atenção, conferindo se era o mesmo. Quando me senti satisfeito, coloquei-o no bolso e me virei para sair. Michael, espera, ela disse, desesperada. Não, Lídia, eu não queria te chatear, só estava tentando te salvar. Ela começou a falar, mas eu a interrompi. Lídia, ela roubou de mim, da minha mãe. O que você fez até agora não foi suficiente. O rosto dela se contorceu e ela começou a chorar de novo, mas eu não parei. Saí pela porta e a fechei com força. Nos dias seguintes, bloqueei o número dela, apaguei todas as mensagens e cortei todas as maneiras possíveis dela entrar em contato comigo. Eu estava farto dela, da família dela e de todo o drama que trouxeram para minha vida. Cancelar o casamento foi difícil, mas foi o último passo. Por mais cansativo que fosse, parecia um fechamento. Eu me defendi minha mãe e os valores que ela me ensinou. Eu sabia que tinha feito a escolha certa, e pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz.